Boa noite a todos. O nosso tema, Educação Limite, foi também o tema do último seminário que ocorreu em São Paulo, em dezembro último, promovido pela Federação, ou melhor, pela Associação Médica Espírita Brasileira, onde esse tema foi defendido por uma psicóloga clínica de Minas Gerais, a doutora Alcione Albuquerque, que também foi uma das fundadoras da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, onde ali o tema fundamental foi justamente este, a educação e o limite. Esse material foi publicado largamente, inclusive, como eu citei, foi colocado à disposição do jornal Folha Espírita, que é também o jornal editado pelo Movimento Espírita Paulista. Ali, para iniciar as reflexões, a doutora Alcione Albuquerque nos chama a atenção até mesmo para as duas palavras, educação e limite. São duas palavras, por si só, extremamente complexas para serem definidas, para que se dê exemplificações, para que se dê conceitos. Por exemplo, sobre educação existem inúmeras vertentes conceituais. Na visão espírita, a educação verdadeira é a educação da alma. Já colocamos aqui até em um tema a frase do Espírito André Luiz: a educação da alma é a alma da educação, dando a entender diretamente que a psicologia espírita, como um grande tratado apresentado por Allan Kardec, estuda o espírito humano e enxerga que é estudando a natureza humana que se poderá promover a real educação. Mas também a educação ela está englobada em um grande complexo de conhecimento, porque muitos espíritos reencarnam na Terra para trazerem inovações na ciência, inovações tecnológicas. E esses espíritos deixam uma grande quantidade de informações que precisam ser compiladas, e elas são elementos curriculares que passam a fazer parte da grade curricular de todas as escolas do mundo, fazendo com que as escolas se preparem pedagogicamente para distribuir esse material aos seus alunos. Mas a riqueza de material é tão grandiosa que a escola praticamente se atém a fazer o trabalho instrucional. Dificilmente ela consegue promover a questão da alma como fonte principal de pesquisa, de direcionamento para a educação. Normalmente, quando se fala em educação, a palavra limite ela está inserida, porque um dos conceitos literais, ipsis literis mesmo, da palavra educação, ou da palavra educar, é dirigir, é limitar. Disciplina, disciplinar, limitar, são condições do processo de educação. André Luiz tem aquela velha frase, e é sempre nova para as reflexões atualizadas neste campo, quando ele diz: quereis ver o valor da disciplina? Observe um carro sem freio descendo ladeira abaixo. De certo modo, nós até usamos essa expressão de forma muito popular, que nós somos pessoas desenfreadas. Nós não conseguimos limitar o nosso proceder, nós não conseguimos limitar os nossos pensamentos e, consequentemente, os sentimentos e as palavras, e, claro, as ações. Então, veja-se, por essa introdução, que falar em educação limite é de uma complexidade muito grande. Mas o limite deve existir sempre associado ao processo da educação, não com aquela ideia de punição, de castigo. Mas a complexidade maior no sentido da educação é o conceito que cada pessoa tem de educação. Se existem vários pensadores que escreveram sobre a educação e vários colocaram vários pontos de vista, podemos dizer que cada pessoa, naturalmente, é um educador de si mesmo. Então, todo mundo tem o papel de educador, que é um papel natural, já que todos temos a natural tarefa espontânea de nos educarmos. Cada um de nós nasce intrinsecamente com esse padrão de comportamento
inexorável. Todo mundo tem que proceder à sua educação. Mas, normalmente, nós apresentamos dificuldades individuais. Nós nos consideramos limitados para nos educarmos. E aí nós buscamos a ajuda de terceiros. E a sociedade se organiza através dos vários ramos do conhecimento para oferecer elementos que ajudem a criatura humana a promover a sua educação. Mas ainda se fala sobre a quem está na sociedade a maior responsabilidade da educação. Lógico que acabamos de afirmar que a educação é uma tarefa individual. Todo mundo é educador de si próprio. Isso não muda. Mas a sociedade organizada, observando a dificuldade individualizada, ela se divide sobre qual a instituição que tem a maior responsabilidade para educar. A escola aparece logo como frontispício, como solução imediata a responder a essa indagação. E quase que todos nós estamos caminhando para esta predominância de considerar a escola como sendo a única fonte responsável dentro da sociedade para promover a educação. Mas a escola, por si mesma, ela percebe a sua limitação, porque ela não pode educar sozinha. Uma vez que lado à escola, ou lado a lado à escola, apresenta-se a maior instituição da sociedade, que é a família. E aí alguns abrem questionamentos do tipo: quem primeiro tem a responsabilidade de educar? De ajudar o indivíduo na sua educação? A família ou a escola? Todos temos grandes responsabilidades, mas sem dúvida a instituição primeira é a escola. Ou melhor, é a família, melhor dizendo. A família é a instituição basilar. A convivência familiar é a base, é a célula máter da sociedade. E pesquisas inúmeras que estão sendo feitas e a cada dia, elas revelam isso. Existem situações de pesquisas que foram feitas do tipo: uma família que tinha como prioridade a ética da honestidade, princípio de honestidade, como sendo uma marca registrada, padronizada. Era assim com os bisavós, que passaram para os avós, para os pais e para os filhos. E quando uma família ela adentra num conceito padronizado, ela tende a transferir esse conceito de geração após geração. Até porque o princípio da educação, o primitivismo da educação, surgiu com os clãs primitivos, onde as pessoas mais experientes passavam suas experiências para os mais novos, dentro da família, cabendo assim à pessoa que viveu mais tempo a responsabilidade maior de traduzir o seu conhecimento para orientar quem veio depois. Esta educação ela é chamada de maneira muito própria de educação de berço. Esta educação é a principal de todas. Agora, há uma crise na sociedade gravíssima, porque a família está abrindo mão do seu papel, abrindo mão mesmo de ser a orientadora, a formadora do caráter dos filhos. A família está transferindo para a escola. Uma escola que vem se tornando produto de exploração financeira, como nunca se viu, porque a educação, que é a base da própria sociedade, deveria ser, como está na Constituição de todos os países, gratuita e de boa qualidade. Houve um sucateamento do serviço público da educação, salvo honrosas e raríssimas exceções. O processo foi transferido para o sistema financeiro arrecadar, numa exploração nítida e até desumana, em alguns casos, no processo da educação, desviando o foco completamente. E por estar pagando, a família entende que ela então não tem mais responsabilidade. Já que ela paga,
quem está recebendo o dinheiro é que tem que resolver o problema da educação. É um caos total. Jean-Henri Pestalozzi, pai espiritual do nosso querido Allan Kardec, quando perguntado sobre qual o melhor momento para começar a educação dos filhos, ele respondeu: quem quiser ter filhos tem que se preparar 20 anos antes de tê-los. O que ele quis dizer? Se alguém quer realmente educar alguém, tem que se educar primeiro. E ele disse 20 anos antes. Olha, Hermès de Devaux, grandiosa médium que trabalhou no processo da codificação espírita no século XIX, ao lado de Allan Kardec, como orientadora do mundo espiritual, fazendo suas pesquisas, ela nos revela que o Espiritismo ele tem um papel fundamental na educação do espírito e que os resultados de modificação satisfatórios, onde as virtudes começam a predominar na personalidade, esses resultados surgem após, no mínimo, 20 anos de prática e vivência da doutrina espírita. Após 20 anos de prática e vivência, é que se vai começar a perceber a modificação do caráter para melhor. Sendo assim, a crítica direta vai para a condição de que os pais são os maiores responsáveis por uma sociedade mal educada. Porque se os pais não se educaram, nem se preocupam com sua autoeducação, o que eles têm para dar aos seus filhos? Já que o princípio maior da educação é o exemplo. Honradez, dignidade, honestidade, são valores que se aprende no colo. Não apenas falando destes temas, mas se aprende na atitude do dia a dia. Quando a gente faz aquele momento acontecer desagradável, em que alguém toca a porta ou toca o telefone e a gente diz para o filho ou para a filha: diga que eu não estou, você está ali chancelando um hipócrita, um mau caráter. A indiferença moral dos pais é muito preocupante. Esse vou lavar as minhas mãos, se eu pago a escola que se vive. E alguns pais vão mais além da indiferença, começam a se tornar agressivos contra a escola, começam a agredir os educadores, a agredir a instituição escolar, por alguma coisa que não tenha saído bem com seus filhos. É uma temeridade, é um desastre, é o caos que se instalou na inversão dos valores. E o Espiritismo está, através de um congresso promovido pela Associação Médica Espírita, nos trazendo à baila um assunto de extrema importância. Nós assistimos isso aqui nos nossos trabalhos, na evangelização, essa tendência dos pais de não aproveitarem os instintos que os filhos apresentam desde cedo, de desvios de conduta, para trabalhar em cima desses desvios o quanto antes. O que se vê ao contrário é uma proteção, às vezes até uma exacerbação de uma falta de virtude, como se aquilo fosse algo importante. Então os pais, novamente, como já fizemos no ano passado, numa palestra aqui, estão sendo apontados como os principais responsáveis pela sociedade deseducada que nós estamos acompanhando. E o caos se instala de tal maneira que o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Quem é que vai sofrer em primeiro lugar a condição dos filhos mal educados pela família? A própria família. É a primeira e principal vítima. É quem vai sofrer.
A mídia noticia todas as semanas pai que teve que matar um filho, filho que matou um pai, o clima de guerra que se instala no ambiente familiar, de uma total falta de desrespeito com os valores humanos. Então a família está em crise em função da sua indiferença quanto ao processo da educação. O Espiritismo aparece aqui exatamente nesse plano caótico da educação para tentar educar o adulto e a criança. Quando o Espiritismo oferece seus cursos de orientação, quando se faz preparações de pessoas que vão atuar no movimento espírita, tudo que se pensa é em fazer a teoria espírita chegar para a conscientização do indivíduo, ao lado de trabalhos práticos que visam a sensibilização. O nosso modelo, por exemplo, é muito simples nessa preparação. As aulas teóricas, que estão aí com as inscrições abertas, aliás, com o nosso recesso do próximo sábado, quem já ligou perguntando, só vamos ter agora o dia 25 de fevereiro, como último dia para a inscrição dos cursos. Então, esta escola teórica e prática que se instalou aqui é uma proposta pedagógica de Allan Kardec, que se encontra num projeto conhecido através do livro Obras Póstumas como o Projeto 1868. Porque nitidamente o Espiritismo, como já afirmamos várias vezes, ele é uma proposta pedagógica, ele tem um plano de educação para a alma. E é, como diz Allan Kardec, o Espiritismo, o maior tratado de psicologia de todos os tempos. Porque ele estuda diretamente a alma, considerando todos os eventos da alma, a sua origem, a sua natureza, o seu destino, a relação que existe entre os dois mundos. Então, quando se investiga neste leque amplo a alma humana, você vai adentrar a essência da própria vida. Então, todos os temas serão pertinentes. Tudo será observado cuidadosamente pela doutrina espírita. Então, a teoria dos cursos visa promover a inteligência, o conhecimento, visa robustecer a razão. E ao lado disso, vem um trabalho prático de sensibilização, onde procura fazer a criatura humana silenciar-se, ou aprender a silenciar-se para escutar a si própria. Aqueles treinamentos que se faz aqui, naqueles períodos em que ficamos 10, 15, 20 minutos ouvindo uma música suave, fazendo verdadeiras incursões para dentro de si, num verdadeiro mergulho na alma, e a partir desse mergulho, que é a proposta socrática também, que o ser humano começará a fazer a sua verdadeira educação. Ele vai adentrar a si próprio, vai se reconhecer, vai notar as suas deficiências, e aí ele vai ter a teoria espírita como base para ele introduzi-la numa vivência diária, mudando dentro da sociedade, em qualquer lugar que se encontre, a sua postura diante de todas as ocorrências. É assim que o Espiritismo tem a sua proposta clara de educação e funciona para todos que têm. Então o Espiritismo é muito mais do que um trabalho místico de orientação espiritual, de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque tudo isso está inserido no contexto dos conhecimentos adquiridos, e a mediunidade passa a ser um fator de instrução também, passa a ser um fator de uma renovação social, tem uma conotação muito mais ampla, e sai daquele campo místico que é o costumeiro, e faz com que o ser humano finalmente invista em si próprio. E costumamos dizer, se cada um dos simpatizantes ou estudiosos da doutrina espírita conseguir educar a si próprio, já prestou um grande serviço ao universo. É menos um a contribuir com o desequilíbrio do universo. Porque nós não somos felizes, não somos satisfeitos ainda, porque não somos educados. E quando se fala nessa educação que dá felicidade, lógico que não é a educação que acumula conhecimentos. Estamos falando sim da educação dos sentimentos. E aí, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali o Espírito de Verdade, assim, uma mensagem que ele diz, entre outras coisas, que quando se cumpre bem o dever,
com virtude, a consciência tranquila do dever bem cumprido acalma o coração e protege a pessoa, o corpo, de várias doenças. Olha onde é que estamos habitando. O dever cumprido, entenda-se, é o respeito às leis divinas. E estas leis estão sendo muito bem estudadas e apresentadas em O Livro dos Espíritos, também chamadas de as leis morais ou as leis naturais. O conhecimento dessas leis que se resume naquela frase que é universal de Jesus, quando ele diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E é exatamente buscando a educação dos sentimentos pela virtude do amor é que nós vamos realmente estar promovendo a nossa educação. Sendo assim, todos nós temos a responsabilidade com a nossa educação. Aliás, a palavra responsabilidade, ela causa também muito medo nas pessoas. Muitos de nós temos medo de assumir a responsabilidade de sermos, por exemplo, um militante do movimento espírita. Porque a gente sabe que isso significa que teremos que nos preocupar mais com a nossa autoeducação. Nós seremos vistos com a roupagem espírita pela sociedade como pessoas que estão investindo na sua autoeducação. São pessoas que vão dar muito mais atenção aos princípios do Evangelho. O Espiritismo, inclusive, ele tem essa tarefa de fazer com que sejamos cristãos melhores, que cuidadosamente observemos a orientação do nosso Mestre Maior, observando aquele critério do amor que se estende ao inimigo, da oração por aqueles que perseguem e caluniam, de pagar o mal com o bem, de fazer todo o bem que esteja ao alcance, de promover a alegria de outro, antes de pensar na sua própria alegria, de pensar sempre em produzir paz, porque reconhecendo-se que assim a própria vida tem um mecanismo de devolução inevitável que vai dar a cada um segundo as suas obras. Dentro dessa lógica, considerando os princípios reencarnacionistas, nós temos os elementos principais para promovermos a nossa autoeducação. A educação não virá de fora para dentro, ela é um processo de dentro para fora. E todos nós devemos perceber isso, essa responsabilidade que temos como seres vivos eternos que somos, fadados à felicidade. E não adianta mais fugir. Uma vez que estamos aqui vivos, que somos espíritos imortais, não tem mais outra saída, não tem outro recurso. Ou você se educa para ser feliz, ou você vai se arrastar nas ilusões e nos sofrimentos séculos e séculos afora. E esses conceitos nós adquirimos com muita clareza dentro da doutrina espírita. Então os pais que querem educar bem precisam se educar, porque os seus exemplos negativos passam para os filhos. As pessoas pessimistas, as pessoas que não cultuam o bem, que são indiferentes ao amor, são pessoas que vão produzir em torno de si pessoas mal educadas, pessoas que não terão o mínimo respeito ao ser humano. Como a gente assiste todas as semanas essa cena de filhos de papai, agora um médico, mais um jornalista, jovens de 20 e poucos anos, saindo de um boteco às 5 horas da manhã, encontraram uma moradora de rua, espancaram-na quase que até a morte. Isso nos deixa estarrecidos. Não queremos condenar aqueles que fazem isso, mas precisamos parar para pensar o que é que está acontecendo. Que falta de valores é essa? Que alguém se acha tão importante a ponto de achar que alguém que está abaixo de si deve ser espancado da maneira mais torpe, mais infeliz. Isso revela a nossa indiferença moral. Os pais, se querem ter filhos, sigamos a orientação de Pestalozzi. Preparem-se primeiro, porque um dia Deus, conforme consta o Evangelho segundo o Espiritismo, nos pedirá contas do filho que nos foi confiado. E o que ele vai querer saber é exatamente isso. Como conduzimos a sua educação?
Isso é o que importa para todos que têm essa responsabilidade. Essa responsabilidade que se estende também para os educadores em geral. E é claro, estende-se para todas as pessoas, porque quem não está preocupado com a sua autoeducação não tem a mínima qualificação para educar quem quer que seja. Então, se alguém quer educar alguém, comece por si. E mesmo que a gente não queira educar alguém, não vamos nos iludir. Alguém está nos vendo e vai nos imitar. Porque em educação existe o processo do mimetismo, que é um fenômeno sociopsicológico que acontece de maneira espontânea. As pessoas mais jovens, elas vão observar as pessoas mais velhas e, em vendo-as, naturalmente vão trazer para o seu psiquismo as posturas adotadas por estas pessoas. Mesmo que não queiramos, nós estamos sendo referências para as pessoas. Somos todos educadores uns dos outros. Esta é a grande verdade. Por isso que se diz que hoje nós somos uma idiosincrasia, ou seja, somos o resultado de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já ouviu. Nós simplesmente repetimos, imitamos aquilo que foi acumulado dentro dos nossos sentidos pelas observações que fizemos nesta encarnação e em outras reencarnações. O que resta saber agora e fazer é uma tomada de consciência para a gente se conhecer e pensar assim: isso que eu me tornei, as influências que eu recebi, me tornam uma pessoa feliz? Eu estou bem com a reserva moral que me deram, com os conhecimentos que me passaram? Isso me faz feliz? Se a resposta for não, ótimo, está aí um bom momento para se recomeçar tudo, para começar uma reeducação e fazer aquilo que os filhos mais sábios acabam fazendo. Quando percebem que seus pais estão agindo de maneira equivocada, alguns filhos conseguem sair do sufocamento familiar e conseguem encontrar caminhos próprios, dizendo: do jeito que meus pais estão, eu não quero estar. Do jeito que eles fazem, eu não quero fazer. E aí lutam para fazer o contrário. Esses se sobressaem. Porque também existe na educação o exemplo contrário. Assim como a gente segue espontaneamente os exemplos uns dos outros, nós também começamos a ter repulsa de um comportamento que nitidamente começa a nos chocar. Por isso que é importante, por um lado, que todas estas mazelas humanas sejam divulgadas largamente pelo noticiário. Porque à medida em que a gente enxerga essas atitudes humanas totalmente desencontradas, distantes dos princípios do amor, a gente começa a ter repulsa e começa a se autoavaliar. Será que eu também sou assim? Será que eu também tenho isso? E esses questionamentos são o começo de um processo natural de reeducação. E aí, Allan Kardec, para resolver essa questão, já que nós imitamos, pergunta: e aí, a quem devemos imitar? Resposta, em O Livro dos Espíritos, muito clara: Jesus. Tendes o vosso modelo. Aprendamos com ele, porque ele é humilde e é manso de coração. Quanto a nós outros, cuidemos para não estarmos chancelando as tendências negativas apresentadas pelos nossos educandos. Assim como aconteceu na Inglaterra, uma história clássica de uma situação vivida em Londres. Várias casas eram assaltadas, e olha, a polícia não estava em greve. Várias lojas. Mas os investigadores britânicos, o serviço de inteligência, foram convidados, porque aquele fenômeno era muito raro. Porque geralmente quem comete algum delito deixa alguma pista, não existe um crime perfeito. Sempre há um rastro. A polícia técnica está aí para isso. Porque sempre, ninguém passa em algum lugar e não deixa sua marca. Mas aquilo estava intrigando a todos. Os roubos aconteciam em lojas e residências e não havia o menor vestígio. Era algo que eles consideravam tudo perfeito. Todos se mobilizaram, até que, é claro, um dia eles conseguiram e viram um jovem que não tinha passagem nenhuma pela polícia. Ele era o maior larápio de toda a Europa. O caso dele virou estudo.
foi para as páginas policiais e foi para os estudos de criminalidade e ganhou repercussão internacional, vindo até a refletir em alguns procedimentos depois adotados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Mas o desfecho desse caso é que nos remete a uma reflexão final, importante com o momento que estamos refletindo. Tudo certo, tudo foi descoberto. A pena de morte foi decretada. Na Inglaterra, inclusive, se você é menor de idade e comete um crime, é preso. Não importa a idade. Pena de morte por enforcamento em praça pública para servir de exemplo. O dia marcado, todos reunidos, todos queriam conhecer de perto, pela última vez, queriam ver quem era aquele homem, que na verdade era um jovem, que tinha tanta habilidade para roubar e enganar toda a polícia de Londres. Chegado o momento final, os carrascos estavam prontos, esperando a ordem do juiz, que também se fazia presente, com a sentença, mas seguindo o ritual daquele momento, o juiz disse ao jovem: faça o seu último pedido. Aquele foi um momento de muita comoção, porque o jovem disse: eu quero beijar a minha mãe. Como? Eu quero a minha mãe aqui presente. É o meu último pedido. Por um momento as pessoas até esqueceram que ele era um ladrão e humanamente começaram a chorar. Quer dizer, ele tinha uma sensibilidade, ele queria ver a mãe pela última vez. Procuraram, mexeram, viraram e logo viram que a mãe não estava muito longe. Foi trazida até o local do enforcamento. As pessoas agora estavam divididas. O jovem. Quando a mãe se aproximou, ele fez o gesto de beijar a sua face. E em lugar de um beijo, ele deu-lhe uma mordida e arrancou-lhe um pedaço. Imediatamente os soldados mobilizaram com uma revolta muito grande, quase que o espancavam. Houve um burburinho muito grande, a turba começou a se inflamar, a gritar, queriam linchá-lo. Mas o que era aquilo afinal? Que coisa contraditória! Tudo aquilo vivido em questão de segundos. Os ânimos foram contidos em meio ao alarido. Mas o juiz quis saber: por que você quis esse último desejo infame de fazer isso contra a sua mãe? Nunca vi isso na história da humanidade. Que tipo de alma é você? E ele chorava copiosamente, dizendo: eu fiz isso porque eu estou aqui por causa dela. Porque desde a primeira vez que eu roubei algumas moedas, depois pequenos objetos, todas as vezes eu levei para casa, eu apresentei para ela, ela nunca me disse que aquilo era errado. Eu roubo desde os 10 anos. Aprendi a fazer isso com habilidade. Ultimamente eu estava levando objetos mais caros, mais dinheiro, e ela nunca me reclamou, ao contrário, ficava tudo com ela. Eu estou aqui por causa dela, porque ela não me disse que aquilo era errado. Agora que eu estou sabendo que estava errado. Por isso, eu quis me vingar. Pronto. Ficou a grande lição para todos nós. E atualmente, nós assistimos filhos agredindo seus pais. Temos que pensar o que está acontecendo. Alguma coisa muito grave está acontecendo. Vamos pensar no mundo nosso, sem condenações, sem autopunições, mas com a honestidade da verdade que devemos a nós próprios. E dentro deste princípio de sinceridade, devemos assumir a responsabilidade de que nós somos os principais educadores de nós mesmos e dos nossos filhos. E tudo que vier a ocorrer, de bom ou de mal, nós temos uma direta
responsabilidade sobre os resultados. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.